Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Eu gostaria de fazer um pouco diferente hoje. Eu vou fazer uma reflexão versículo a versículo, tá bom? Eu prometo que eu vou tentar não ser muito técnico nas reflexões, mas eu creio que esse salmo é um salmo riquíssimo. E se você quer aprender a orar, se você quer aprender como se dirigir a Deus em vários momentos, momentos de alegria, momentos de contrição, momentos de tristeza, momentos de luta, leiam salmos, né, os salmos. Inclusive, só um detalhe, não quero ser chato, mas os salmos é plural de salmo, tá? Então, quando colocar aqui, tem que ser Salmo 19, que é o salmo de número 19, tá bom? Não se preocupe, porque muitas igrejas erram isso, mas é Salmo 19. Então eu vou refletir sobre o Salmo 19, que é o Salmo de Davi. Ele fez para que fosse cantado, né, para um mestre de música, ele dedica isso. E Davi, ele de maneira poética, ele faz uma contemplação, ele admira ao Senhor, né? E a gente vê a primeira metade do versículo 1 ao 6, que nós lemos no início do culto, ele admirando a majestade de Deus expressa em toda a natureza. E depois, a partir do versículo 7, a gente vê ele meditando sobre a beleza da lei do Senhor. Então a gente pode dizer que a primeira metade, de um versículo 1 a 6, ele fala da graça comum, né, da graça que é revelada a todas as pessoas, porque todas as pessoas do mundo inteiro têm acesso à natureza, né? E depois ele fala da graça especial, né, da graça que é revelada através da lei do Senhor, é revelada ao povo de Deus. E a gente vê aqui no versículo 1, ele dizendo que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então ele está falando que os céus estão declarando, né, é uma expressão da própria natureza revelando a majestade de Deus. Quando a gente vai ler Gênesis 1 e 2, Gênesis capítulo 1 e 2 não fala somente da criação, mas também ele fala que a criação é o santuário de Deus, é o lugar onde Deus manifesta a sua glória. A toda a criação, todo o universo é um lugar onde nós vamos adorar ao Senhor, não somente aqui, nesse lugar, mas especialmente nesses tempos em que nós viajamos, nós temos muito contato com a natureza aqui no Brasil, né, na praia, nas montanhas, né, aqueles que estão viajando e nos acompanham, né, na gravação posteriormente. Quando a gente observa o céu, ele é lindo, ele é maravilhoso. E a gente tem que lembrar que os céus estão declarando a glória de Deus. Eu não sei como é com vocês, mas quando eu olho o pôr do sol, por exemplo, não tem como não admirar a beleza da criação e a beleza daquele que criou todas as coisas. O firmamento proclama a obra das suas mãos, como Deus, ele fez todas as coisas, ele planejou as coisas. Um dia fala disso, outro dia, uma noite o revela outra noite. É algo dito, né? É algo declarado, né? E todos os povos têm acesso a essa revelação da majestade de Deus. Todas as nações têm, as pessoas de todo mundo têm acesso a essa revelação. E a gente vê quando se faz dia, quando se faz noite, nessa dinâmica, né? E a gente contempla o universo, né? A constelação, a Via Láctea, os planetas. E a gente vê a glória de Deus sendo proclamada. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Então, é uma comunicação que Deus faz a todos nós sem palavras, né? Com o próprio espetáculo da criação. E mesmo assim, a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ele se revela por meio da criação. Então, todos aqueles que são sensíveis, que percebem que essas coisas não vieram do acaso, que tem um Criador por trás disso, eles começam
a perceber o anseio que eles têm, né, pela eternidade, o anseio que eles têm pela transcendente, por aquilo que não consegue se enxergar, não consegue se entender com nossos olhos nus, mas é algo que a criação revela, que é muito maior do que nós sequer possamos compreender. Sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, tem relatos de missionários que tiveram contato com povos não alcançados. O que são povos não alcançados? Povos que não tiveram, não ouviram o Evangelho, não têm uma Bíblia escrita, né, na língua deles, ou às vezes tem, mas eles têm um acesso muito difícil ao Evangelho. Pessoas que sonharam com Jesus, pessoas que tiveram um anseio pelo ser eterno, pelo Deus que criou todas essas coisas. E eles, na angústia deles, na maneira deles de clamar ao Senhor, o Senhor ouve esse clamor e Ele envia missionários. Tem relatos de muçulmanos que tiveram sonho com Jesus antes mesmo de terem contato com algum missionário. A gente tem relatos de povos indígenas no Brasil que tiveram também algo semelhante, algo que para nós é sobrenatural, né, da revelação de Deus. E o fato é que quando a gente vê toda essa dinâmica, né, do dia, né, do sol, né, que nasce, né, que ilumina, que aquece a gente, né, com a sua radiação, que faz a fotossíntese, que, enfim, possibilita a criação de todo esse ecossistema, a gente vê que isso não tem como ter acontecido sem uma intencionalidade, sem algum planejamento. Né? Para quem é um pouco nerd, assim, gosta de ouvir os cientistas e tudo mais, a gente ouve os cientistas dizendo, né, que o universo é enorme, né, e a gente é uma poeira cósmica, né, dentro de todo esse universo. Né? A gente é um planeta do Sistema Solar, e o Sistema Solar é uma estrela da quinta grandeza, né, e a gente está dentro da Via Láctea e tem outras, né, outros, como é que chama, de outras, enfim, outros sistemas, né, perdoem minha ignorância, mas e aí o que eles falam? Dentro de tudo isso, será que não existe um ser fora do planeta Terra, um ser inteligente? Eu não sei se tem ou não tem, eu não sei, né? Mas sabe uma coisa que os cientistas falam é que o universo ele é muito inóspito. O que isso quer dizer? Me acompanha, né, na viagem, né? Acompanha o pastor Daniel aqui na viagem. É muito difícil ter vida fora do planeta Terra. É muito difícil. Por quê? A gente tem que combinar centenas, milhares de fatores para que haja vida. Por exemplo, como eu disse, né, da onde é que vem toda essa radiação, energia, esse calor, para que possa ter vida aqui no planeta Terra? É do Sol. E se o planeta Terra ele se aproximar um pouquinho mais do Sol, alguns quilômetros, a vida como existe na Terra a gente não conheceria mais, porque o calor, a gente não suportaria esse calor. E se o planeta Terra se afastasse um pouquinho do Sol, a gente morreria congelado. O ser humano ele se adapta, né? Mas a vida como a gente conhece no planeta Terra não existiria mais. Fora isso, tem o fator água. A água. Né? Precisa de água para que haja vida. Né? Enfim, quando vai juntando todos esses fatores, né, você sabe que o mundo está girando, né? Desculpa aos terraplanistas, mas o mundo está girando. E a velocidade que o mundo está girando, a gente não sente a velocidade do mundo. A gente não ouve o som do planeta Terra girando. Né? E ainda assim, todos nós estamos aqui na Terra, com o pé no chão. Enfim, são inúmeros fatores. E eu estou falando isso como leigo, né? Se vier um cientista explicar as inúmeras combinações necessárias para que haja vida, como a gente conhece aqui, a gente vê, não tem como dizer que isso venha do acaso. A Bíblia não fala como
Deus criou todas as coisas. Se simplesmente as coisas vieram a existir durante 6 dias, literalmente, ou se foi um processo evolucionário, mas aí tem gente que chama de criação evolucionária. Se você quiser saber mais sobre isso, depois vem me procurar à tarde ou, não sei, no ano que vem, já que esse é o último culto do ano, né? Mas o fato é que Deus criou todas as coisas, Ele criou com um propósito. E quando a gente admira a criação, quando a gente observa o céu, a gente vê a majestade do Senhor. Nos céus Ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra, nada escapa ao seu calor. Como eu falei sobre o sol, né? E o sol, ele é tão brilhante, ele é tão majestoso. Eu tenho um amigo, ele é pastor, né? É baiano. Quando ele tinha 17 anos, né? Os adolescentes, eles são, às vezes tem umas ideias meio bizarras, né? Ele falou, eu vou olhar o sol. Ele ficou olhando o sol. Aí ele ficou com uma cegueira, né? Ele quase se deu mal. Aí a igreja pôs para orar sobre ele, né? Porque ele ficou um tempo temporariamente com uma déficit de visão. Aí o pessoal orou por ele, enfim, ele foi curado e tal. Agora ele enxerga bem, mas ele ficou encarando o sol. E o sol, ele é tão bonito, ele é tão majestoso, que a gente vê em outras culturas, no Egito, as culturas indígenas, né, Tupi-Guarani aqui, o sol sendo idolatrado como se fosse uma divindade. Mas o que o salmista está dizendo, mesmo o sol que é majestoso, ele é apenas uma criação, uma criatura, é uma criação somente, que revela aquele que o criou, que revela ao nosso Senhor. Então, se a gente, olhando para a criação, a gente percebe um vazio grande dentro da gente, né, de que existe um Criador e a necessidade de ter encontro com esse Criador, a lei do Senhor, ela é perfeita. No versículo 7, né, primeiro Davi ele fala da majestade do Senhor na criação, e depois ele começa a discorrer sobre a lei do Senhor. Então, se antes tinha graça comum, aqueles que sentem a necessidade do Senhor e têm encontro com Cristo Jesus, eles têm acesso à graça especial. Agora, uma vez que a gente faz parte do povo de Deus, a gente faz parte da aliança do Senhor, aqueles que têm aliança com o Senhor, Ele revela através da lei. Então, se antes a gente tinha que ter uma percepção, né, tinha que ter uma sensibilidade ou dar ouvidos a essa sensibilidade, agora a gente tem que dar ouvidos à palavra do Senhor que nos fala diretamente. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ela é perfeita no seu propósito de nos salvar, de nos fazer nos aproximar de Deus, de nos revelar ao nosso Senhor, de nos fazer conhecer a Deus e a sua vontade e o seu plano. Ela é perfeita nesse sentido e ela revigora a alma. A palavra do Senhor, às vezes, eu sei que é um excelente sonífero, né? Se tem alguém que tem problema de dormir à noite, né? Tem um sonífero muito bom. Você abre a Bíblia e você lê, você pode, né? O sono vem rapidinho, mas a palavra do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Ou seja, se tem alguém abatido, se tem alguém cansado, né? Se tem alguém que está desgastado pela ansiedade, pelas preocupações da vida, tem acesso à palavra de Deus, porque ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. No original, os testemunhos, eles também têm o significado de pacto, né? O pacto do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá de testemunho, são dignos de confiança e nos tornam sábios os inexperientes. Olha só, jovens, né? Mesmo aqueles que são jovens, mais experientes, você quer adquirir sabedoria? Tenha contato com a palavra do Senhor. Você quer adquirir sabedoria? Não só tenha contato, mas medite, leia, coma, regurgite, né? Regurgita. Você sabe o que é regurgitar, né? As vacas fazem isso, elas têm 2 estômagos, tá certo, né? 4 estômagos, eu falei errado.
4 estômagos. Então, elas engolem, elas vão digerindo, trazem de novo, mastigam, né? E aí eles fazem esse processo de regurgitar. Por quê? Para que eles possam digerir completamente, para que eles possam aproveitar todos os nutrientes que o pasto pode fornecer às vacas, né? Aos animais, né? Que fazem esse processo. A gente precisa fazer isso com a palavra do Senhor. A gente precisa ler, reler, meditar, memorizar, meditar novamente, né? Compartilhar com outras pessoas, né? A gente teve um momento de 242, né? Do pequeno grupo, e quando a gente compartilha, a gente traz à luz coisas novas, né? Eu que preparava o sermão, né? Ficava 1 ou 2 semanas estudando aquele assunto, né? E de assuntos que eu já tinha estudado anteriormente, mas estudava de novo para poder compartilhar. Quando a gente sentava para falar como Deus falou com a gente, como Deus ele estava trabalhando com a gente à luz da palavra, eu aprendia coisas novas com os irmãos, né? A gente precisa desse processo. Isso vai revigorar a sua alma. Isso vai revigorar a sua alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Esse é o processo de sabedoria. Quando a gente medita na palavra, quando a gente regurgita na palavra, quando a gente, né, faz com que seja nosso, a gente incorpora aquilo, e quando a gente obedece à palavra do Senhor, a gente está alcançando, atingindo o caminho da sabedoria. Versículo 8: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são justos. Você quer conhecer a justiça superior, a justiça que ela é muito maior do que a justiça do homem, né? Conheça os preceitos do Senhor. Quanto mais a gente medita na palavra do Senhor, a gente tem uma noção de justiça muito superior àquele que nós tínhamos anteriormente. E isso causa alegria no coração. Isso causa alegria no coração. Isso é um processo que às vezes leva um bom tempo. Às vezes não, muitas vezes leva um bom tempo. Por quê? Quando o meu senso de justiça é confrontado pelo senso de justiça de Deus, às vezes eu posso me sentir um pouco ofendido. Às vezes eu posso me sentir frustrado. Às vezes, na verdade, é um eufemismo, né? Muitas vezes a gente se sente frustrado. Só que quando a gente entende a noção de justiça de Deus, isso traz alegria ao coração. É uma alegria verdadeira, uma alegria substancial, uma alegria que tem uma robustez. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Ele nos faz enxergar. Eles nos fazem enxergar a realidade da melhor maneira possível, da maneira mais acurada possível por um ser humano. Os mandamentos do Senhor são límpidos, Ele é limpo, né? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Tem outros mandamentos de homens, tem sistemas de moral, tem sistemas de ética, tem leis que são implementadas em diversos tipos de ideologias, e algumas você pode concordar mais, outras menos. Umas você pode achar mais bonita, outras você pode achar completamente feias, hediondas e tudo mais. Mas todas elas são corruptíveis e nos levam à corrupção. Ou elas são distorcidas pela corrupção do ser humano. Mas quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a gente medita no preceito do Senhor, que é limpo e que trazem luz aos nossos olhos, e quando a gente adquire esse temor ao Senhor, a gente começa a passar por esse processo de purificação. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Mas aí, aqui tem um fator importante.
Porque quando a gente observa a lei do Senhor, quando a gente entende a vontade do Senhor, quando a gente começa a enxergar a santidade de Deus, eu vejo o quanto eu sou pecador. Eu vejo o quanto eu não consigo pelas minhas próprias forças. Eu vejo o quanto o meu senso de justiça, ela é injusta. E eu preciso, então, de um Salvador. Eu preciso de alguém que perdoe os meus pecados. Eu preciso de alguém que me capacite a obedecer os preceitos do Senhor. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. Por que o mandamento, as ordenanças do Senhor se tornariam mais desejáveis do que o ouro ou do que joias? O ouro é um recurso muito importante, né? A gente vê a moeda se transformando. A gente está vendo uma era em que os coins, né? Começando pelo Bitcoin, tem vários coins que estão aparecendo. Até, né, o Trump ele falou, né? Se for necessário a gente vai usar. E aí meio que validando o Bitcoin oficialmente. Então, e aí o preço subiu assim assustadoramente, né? E aí já tem lugares que não aceitam mais o cash, né, o dinheiro. E vai passando, né? Mas em tudo isso, o que ainda continua sendo tendo um grande valor, tendo um grande lastro, né? É o ouro. Né? O ouro, a não ser que toda a sociedade como a gente conhece acabe, né? O ouro ela ainda tem muito valor, né? Pela sua preciosidade, pela sua característica de pureza, né? Mas aqui o salmista, o Davi, né? Ele está dizendo que as ordenanças do Senhor, né, que são verdadeiras e que são justas, são mais desejáveis do que o ouro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Quem consegue afirmar isso? É aquele que passou por esse processo de compreender as ordenanças do Senhor, compreender que ele era pecador, compreender que as ordenanças do Senhor são justas. Quem passou por todo esse processo, né, pode dizer que é mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. A gente enxerga o quanto a gente é falho, a gente enxerga o quanto a gente é injusto, o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente é ganancioso, ambicioso. E aí ele continua, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Né? E essa expressão, né, absolve-me dos pecados que eu desconheço, ela é muito importante porque muitas vezes a gente, dentro do nosso sistema de justiça, da nossa noção de justiça, a gente pensa assim, eu não sou tão ruim assim. Eu sou um bom cidadão. Né? Eu não sou como tal fulano que peca. Né? Eu não sei quantos assistiram a segunda temporada do Round 6. Né? Mas lá, eu ainda não assisti, né? Então, estou no segundo episódio. Eu não vou dar spoiler e eu não quero spoiler também, tá? Eu vou assistir essa semana e depois a gente conversa. Mas assistindo a primeira temporada, uma coisa que ficou muito assim aparente, né? E eu creio que esse foi um dos motivos do impacto dessa série, que mostrava como o ser humano é ruim, né? Mesmo o protagonista, ele ganhou, né, um grande prêmio, né, que eu estava vendo com o Chris, cerca de 35 milhões de dólares, né, equivalente, né, em moedas coreanas. O cara saiu com assim totalmente quebrado, né? Por quê? Para ele ganhar aquele dinheiro, ele entendeu, eu matei centenas de pessoas morreram. Isso custou a vida de centenas de pessoas para que eu tivesse esse dinheiro, que eu tanto queria, que achava que era a solução de tudo, para as minhas dívidas, para as minhas condições.
para ajudar minha família, os meus amigos, e no final ele viu que não era nada disso. E o fato é que a nossa cosmovisão, a nossa leitura de mundo, ela é limitada. E eu preciso entender isso. Eu posso dizer que eu sou o cara mais correto do mundo, mas até isso já é pecado. Por quê? Quando eu digo que, não, eu não peco, eu estou sendo o meu próprio juiz. Não sei se vocês já evangelizaram assim nas ruas. Quando eu era mais jovem, eu fazia muito isso, né? E aí quando eu falava, né, sobre o evangelho e tudo mais, as pessoas falam, não, eu sou bom, eu nunca matei, nunca roubei, pago meus impostos, né, eu sou um cara responsável, sou um trabalhador responsável. Né? E aí eu confesso que eu ficava, e agora, o que eu falo nessa hora? Né? Teve momentos que eu fiquei meio assim, mas o fato é que eu pensar dessa maneira, já estou dizendo, eu sou o conhecedor do bem e do mal. Eu sou o meu próprio juiz. De acordo com a minha justiça, eu mereço mais a salvação do que outras pessoas. Né? E a gente vê como esse pensamento limitado está, às vezes, infiltrado na igreja, né? Você já pensou isso? Nossa, fulano merece mais salvação do que eu. Ou eu mereço mais salvação. Já pararam para pensar assim? Se não, é graça de Deus. Mas se você pensou, pode se arrepender dos seus pecados. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Por isso ele pede para... Antes eu pensava assim, puxa, né? Eu não sei o que acontece, então... vai no pacote, só para garantir, né? Senhor, me perdoa dos pecados que eu fiz sem querer. Né? Não, mas não é isso. O que o salmista está pedindo para, Senhor, transforma minha mente. E essa expressão absolve-me, no original, ele quer dizer que eu possa ser inocentado. Né? Que possa resolver toda a minha culpa, né? Eventual culpa pelos pecados que eu nem percebi que eu cometi. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Pecados intencionais, eu sabia que era errado, sabia que era pecado, eu sabia que não ia fazer bem nem para mim, nem para as pessoas. Sabia que isso ia desagradar a Deus, mas eu fiz mesmo assim. Porque eu amava mais o pecado, porque eu tinha idolatria no coração, ou porque eu me amava mais do que qualquer coisa. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então Davi, ele está se derramando diante do Senhor. Falando, Senhor, eu contemplei a beleza da sua majestade na criação. Eu vejo a beleza da lei do Senhor, dos seus mandamentos, da sua justiça. Como ela é perfeita, como ela é mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel, do que o favo, do que as gotas de favo. Mas contemplando eu vejo o quanto eu sou pecador. E ele pede que o Senhor o absolva desse pecado. E também que o Senhor o guarde das tentações futuras. Algo que nós podemos colocar dentro da pauta de oração. Senhor, perdoa os meus pecados e me livra da tentação. Me livra-me de todo o mal. Porque eu sei que eu posso pecar. Eu sei que eu posso errar. E tem vezes, irmãos, que eu Daniel, né, pessoalmente, quando eu vejo, poxa, tal situação vai me levar ao pecado, eu já me resguardo. Né? Eu já, vou para o outro lado. Né? Porque eu sei que eu sou filho de Deus, eu fui salvo, o Espírito Santo habita em mim, mas eu ainda tenho desejos pecaminosos. Eu ainda tenho essa tendência pecaminosa. Mas se eu porventura vier a pecar, eu posso confiar no sacrifício de Jesus na cruz.
E quando a gente fala da lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, ele implica em Cristo Jesus, né? Jesus, ele é a perfeição da lei, dos mandamentos, né? Ele veio cumprir os mandamentos e a lei. E só em Cristo Jesus foi possível cumprir todas as leis e mandamentos de maneira satisfatória, de acordo com a justiça de Deus, que é a justiça suprema. É por isso que nós podemos confiar no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que, irmão, se tem algum pecado te corroendo, confesse os seus pecados ao Senhor. Saiba que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Não é porque eu sou fiel e justo, não é porque eu mereço, não. É porque Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de todo o mal. É 1 João 1,9. Então, no final, Davi ele faz essa oração. Que seja a nossa oração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Sabe, a gente vive... A nossa comunidade é multicultural, nesse aspecto, mas a gente está vivendo numa era em que as culturas do mundo estão muito próximas por causa das redes sociais, né? E aí tem essa patrulha, né, do politicamente correto, tem, enfim, as pessoas que se ofendem com as coisas. Mas sabe qual que é um remédio muito bom? Na verdade, 2 remédios muito bons. Uma é a graça do Senhor Jesus Cristo, né, de a gente perdoar, experimentar o perdão em Cristo Jesus. E a segunda é essa, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Se a gente agradar ao Senhor, se as palavras da minha boca forem agradáveis ao Senhor, as palavras da minha boca vão ser palavras de bênção às outras pessoas. Naturalmente. As piadas que eu for fazer, né, não vão ser piadas que riem do outro, mas riem com o outro, né? Eu não vou rir às custas da frustração de outra pessoa. Tá certo que quando chega a um certo nível de intimidade, né, a gente fica, como é que se diz? A gente cria anticorpos com relação a isso. Mas se as palavras da minha boca forem agradáveis ao Senhor, as palavras da minha boca serão palavras de bênção a outras pessoas. E a meditação do meu coração, né, é extremamente importante, para que as palavras da minha boca sejam agradáveis ao Senhor. O que tem ocupado a minha mente? Né? São shorts, né? Ou reels, não sei como chama. Ou coisa de TikTok, né? E isso é tão sério, irmãos, que os estudiosos, né, os pedagogos, né, ou neurocientistas, tal, eles falam que as crianças não podem assistir esses vídeos, né, porque isso muda a maneira que funciona o cérebro, e aí a retenção da atenção das crianças fica muito limitada. 1 minuto e meio, 3 minutos. Né? E são várias informações, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive, né? Não só uma vez. Mas se eu não me policiar, eu estou assim, fazendo assim, né, com o dedo. E são dezenas, centenas de informações e uma coisa não tem nada a ver com outra. Sei lá, parece um negócio de carro, de conserto de carro, depois encanamento do não sei o que lá, aí parece jogo de tênis, de futebol, não sei o que lá, parece umas coisas assim, não tem nada a ver, assim. E aí o nosso coração fica bagunçado, porque a gente acabou consumindo coisas, que uma coisa não tem nada a ver com outra. E muitas vezes as informações não são nem verificadas, né?
sobre saúde, sobre alguma coisa que aconteceu, sobre, enfim, inúmeras coisas. Do que a gente precisa? A gente precisa fazer uma curadoria das coisas que a gente consome. A minha esposa, né? Ela sempre fica de olho no que as crianças estão assistindo. Ela não deixa as crianças assistirem shorts, né? E ela sempre fica de olho. O que vocês estão assistindo? Qual que é o conteúdo? Aí vai ver a sinopse, né? Ela verifica, tal. Por quê? Aquilo que a gente consome, isso vai ficar assim, a gente vai acabar meditando no nosso coração, e as coisas que a gente for falar, a maneira que a gente vai agir, as nossas atitudes vão acabar refletindo aquilo que a gente medita no nosso coração. Então, acima de tudo, o importante é a gente meditar na palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Tem inúmeros aplicativos que nos ajudam a fazer isso. Você quer saber sobre um livro específico da Bíblia? Tem um site chamado Bible Project. B-I-B-L-E, né? Bíblia em inglês. Tudo junto. Project. P-R-O-J-E-C-T. Os conteúdos de lá são bons. São bíblicos, são bem feitos, são bem fundamentados. E são vídeos curtos que explicam sobre cada livro da Bíblia, sobre algumas coisas também. Lá vocês podem... É um recurso muito simples que pode te ajudar. Mas a gente precisa meditar na palavra do Senhor. Às vezes a gente precisa, né, ficar focado num versículo, meditar nesse versículo, dentro do contexto, obviamente, da palavra. Mas a gente precisa fazer isso para que as minhas palavras, para que a minha atitude, para que as minhas ações sejam agradáveis ao Senhor. Que a minha rocha é meu resgatador. Aí uma última coisa que eu quero falar, antes de encerrar, é que, como eu falei, né, Davi ele falou da graça comum, depois da graça especial. Ele falou da revelação através da criação. E agora ele fala da revelação através da lei do Senhor, das palavras do Senhor, do preceito do Senhor. E aí, às vezes, a gente tem a sensação, o pensamento de que eu preciso, com as minhas forças, realizar a vontade de Deus. Com a minha determinação, enfim, eu sozinho vou fazer. Não é assim. Eu tenho que ter determinação, eu tenho que ter intencionalidade, sim. Eu tenho que investir tudo que eu tenho, todos os recursos que eu tenho para isso, mas eu faço isso na dependência da graça do Senhor. E a caminhada é muito diferente. É muito diferente. Se eu faço com as minhas forças ou se eu faço na dependência do Senhor. Se eu faço com as minhas forças, dói. Se eu faço com as minhas forças, isso é uma tortura dentro de mim, porque eu tenho que lutar com os meus pecados, eu tenho que usar os meus próprios recursos. Mas se eu faço na dependência do Senhor, o jugo se torna suave, leve. Por quê? Eu dependo da graça do Senhor. A minha angústia se transforma em oração. Eu posso compartilhar com os irmãos mais maduros na fé, que já passaram por isso. A gente pode dividir as cargas e caminhar no caminho do Senhor, sendo as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradáveis ao Senhor, que é a minha rocha e o meu resgatador. Que Deus nos abençoe. Convido a equipe de louvor a vir à frente. Vamos orar ao Senhor. Refletindo um pouco esse ano, né, de 2024. Antes da leitura bíblica, no momento de oração, o diácono Ezequiel ele já nos convidou a lembrar das coisas boas que o Senhor tem feito entre nós. Eu gostaria que também a gente pudesse, nesse momento, confessar os nossos pecados ao Senhor. Contemplando a majestade de Deus, lembrando quem Ele é, como Ele criou todas as coisas de maneira intencional, para revelar Sua majestade a todos nós. Para que nós pudéssemos desfrutar da Sua majestade, da Sua presença, adorá-lo. Que nós possamos confessar os nossos pecados, para que haja transformação da nossa mente.
e para que a gente possa meditar nos preceitos do Senhor. Eu convido a orar, pedindo para que você possa experimentar o quão preciosa é a palavra do Senhor, mais do que o ouro, mais doce do que o mel, do que as gotas de favo. Que nós possamos nos deleitar no Senhor.